A paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra de ensino abençoada da parte de Deus e eu peço que vocês assistam esse vídeo até o final para ter uma melhor compreensão, amém? Porque esse vídeo, esse assunto é bastante complexo e é importante que vocês venham assistir cada parte desse vídeo para entender melhor aquilo que Deus ele quer lhe falar através desta palavra. Porque nós sabemos que nos dias de hoje existe um desespero, uma angústia, uma agonia quando se fala da volta de Jesus. Mas o que nós devemos realmente nos preocupar é se nós estamos servindo a Deus em espírito e em verdade, se nós realmente estamos praticando a palavra de Deus, se nós realmente estamos sendo aquele justo falado na Bíblia, que pratica a justiça, que pratica a palavra de Deus, porque a justiça é a palavra de Deus e tudo irá se cumprir. Jesus certamente irá voltar. Mas nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque a volta de Jesus vai ser algo maravilhoso para o povo dele, vai ser algo maravilhoso para todos nós que somos filhos de Deus. Então será um dia abençoado de paz e de alegria, porque finalmente a noiva vai se encontrar com seu noivo, vai se encontrar com Jesus. Finalmente a igreja vai se encontrar com Jesus e isso é algo maravilhoso da parte de Deus. Isso é uma dádiva de Deus, um presente. E temos que dar glória a Deus em saber disso e não ficar angustiado. Porém, nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. Nós temos que saber se realmente nós estamos praticando a palavra de Deus todos os dias. Porque certamente Jesus irá voltar. Mas nós sabemos que antes de Jesus voltar, muitas pessoas já morreram. E nós sabemos que ninguém sabe o dia que Jesus irá voltar e certamente outras pessoas irão morrer daqui para lá. Então o que nós devemos nos preocupar é se antes da morte nos arrependemos dos pecados, é se nós estamos vivendo realmente a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. A Bíblia diz que enquanto nós estamos vivos, é o momento de nós nos arrepender dos pecados. Porque depois de mortos, nós não temos mais como nos arrepender. A gente só vai esperar a volta de Jesus para ser julgados. É isso que acontece com as pessoas que já estão mortos. Depois de morto, não tem mais o que fazer, não tem mais como se arrepender, não tem mais como praticar a palavra de Deus. Por isso, nós temos que nos preocupar enquanto nós estamos vivos. Então, enquanto nós estamos vivos, temos que viver e praticar a palavra de Deus. Porque enquanto há vida, há esperança. Vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 21, que diz: "Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá." Olha que maravilha o que a palavra de Deus diz. Quando o ímpio, ele vive em iniquidade, praticando a iniquidade, ele se converte ainda em vida, ele se converte e ele começa a praticar a palavra de Deus. Então ele viverá. Aqui essa vida está referente, quando diz que ele viverá, está referente à vida eterna. Ele viverá no céu com Deus, com nosso Jesus, porque ele se converteu. E como a palavra de Deus diz que enquanto a vida é esperança, enquanto ele esteve vivo, antes dele morrer a sua morte física, ele se converteu, ele morreu convertido. Ele realmente se arrependeu dos pecados e estava praticando a palavra de Deus. Então realmente ele vai viver com Jesus. É isso que a palavra de Deus ele está dizendo aqui. Por isso nós temos que nos preocupar com a nossa vida, com o nosso dia de hoje, porque nós não sabemos quando será a morte física, quando nós iremos morrer. Então nós temos que nos preocupar no dia de hoje. É isso que nós devemos fazer. Vamos analisar aqui em Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, que diz: "Mas desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito não se fará memória. Na sua transgressão
com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Aleluia! Então a palavra de Deus aqui está nos dizendo que se um justo, ele viveu a vida toda praticando a justiça, ele viveu a vida toda praticando a palavra de Deus, sendo fiel a Deus, servindo a Deus, mas depois ele se desvia e começa a praticar iniquidade, começa a ser igual a um ímpio, começa a praticar coisas que não agradam a Deus, começa a não servir mais a Deus em espírito e em verdade. Então a palavra de Deus diz que se isso acontecer com o justo, ele se desviar dos caminhos do Senhor, o que vai acontecer é que tudo o que ele fez de bom, a sua vida diante de Deus não será lembrada, porque o que vai importar é que antes da morte física, antes dele morrer, ele morreu desviado dos mandamentos de Deus, dos caminhos do Senhor. Ele não quis seguir o caminho do Senhor Jesus, ele se desviou para outro caminho, ele começou a praticar iniquidade, começou a fazer aquilo que não agradava a Deus. Então ele não terá a vida eterna, ele morrerá. E essa morte aqui falada é a morte espiritual. Ele não terá a vida eterna com Jesus, porque ele era antes um justo, mas depois ele começou a praticar iniquidade, e antes dele morrer, morreu desviado dos caminhos do Senhor. Então ele não terá a vida eterna. Então o que é que essa palavra nos ensina? Que nós temos que nos preocupar com o hoje, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o dia que iremos morrer. No caso, a morte física, nós não sabemos o dia. E a Bíblia diz que enquanto a vida é esperança, quer dizer que nós temos que nos arrepender durante a nossa vida aqui na terra. Nós devemos praticar, servir a Deus, praticar a palavra de Deus enquanto estamos vivos aqui na terra. Porque se antes de morrer, se a gente morrer convertido, nós iremos ter a vida eterna, nós iremos realmente viver com o Senhor Jesus. Mas se tiver uma vida diante de Deus, mas antes de morrer não estava praticando a palavra de Deus, estava praticando sim a iniquidade, morrerá, não terá a vida eterna. Por isso que nós devemos nos analisar e saber se realmente estamos praticando a palavra de Deus ou não. O importante é o hoje, é se arrepender hoje, é praticar a palavra de Deus hoje, porque nós não sabemos quando nós iremos morrer. Então, por isso é importante a gente servir a Deus em espírito e em verdade, não somente se preocupar com o dia que Jesus irá voltar, porque certamente Jesus irá voltar, mas antes de Jesus voltar, muitas pessoas irão morrer, como muitas já morreram. Então, temos que nos preocupar com o dia de hoje, porque o nosso arrependimento só vai valer enquanto nós tivermos vida, enquanto nós estamos vivos aqui na terra. Enquanto nós estivermos vivos aqui na terra, se nós estamos praticando a palavra de Deus, servindo a Deus, nos arrependendo dos pecados, isso é que é o importante para Deus, porque quando for morrer e tiver realmente convertido, irá reinar com o Senhor Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado bastante e não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém?